Este é o último episódio da nossa saga pelo universo de Game of Thrones e da respiração celular. Sejam muito bem-vindos à Muralha Transportadora de Elétrons. Você está no Herbologia e Poções, esse canal do YouTube que mescla ciência e arte para fazer você entender melhor os tópicos de biociências. Aqui a gente estuda as coisas de maneira não tão tradicionais assim. Se você quiser um canal tradicional, você corre para o canal do Jubilu, porque aqui a gente vai estudar Harry Potter, bioquímica, biologia, a gente vai estudar Stranger Things, Game of Thrones e, meu filho, aqui a pegada é muito louca. Cá estamos nós no nosso último episódio da saga de Game of Thrones e da bioquímica. A gente está estudando a respiração celular e hoje encerra esse capítulo final com a ida até a cadeia respiratória, fosforilação oxidativa ou então cadeia transportadora de elétrons. No episódio de hoje eu convido você, estudante, a caminhar comigo até o Winterfell, na região norte de Game of Thrones, e explorar toda aquela região que fica na muralha e até mesmo acima da muralha. Sejam bem-vindos, então, à Muralha Transportadora de Elétrons, um local em Winterfell que vai ser responsável por altíssima produção de energia, e quando eu estou falando de energia, eu estou falando de ATP, porque é para isso que você come glicose. A gente vem caminhando desde a primeira aula com a molécula de glicose sendo convertida a piruvato, o piruvato virando acetil-CoA, o acetil-CoA rodando o ciclo de Krebs e tendo muita produção de moléculas energéticas como NADH e FADH2, enfim. Hoje é o dia de pegar todas essas moléculas e trocar por ATP lá na região da muralha. E para te lembrar isso, eu vou recordar você que eu sempre peço que você pense na célula como um mapa. E as vias metabólicas acontecem em pontos específicos do mapa. Na primeira aula, por exemplo, a gente explorou o ambiente do citoplasma, aprendendo a glicólise. No nosso segundo encontro, a gente explorou o ciclo de Krebs que acontecia na matriz mitocondrial. E hoje, não menos importante, você vai viajar para matriz mitocondrial um pouquinho acima ali nas cristas. Lembra das cristas mitocondriais? Pois é ali que toda a magia acontece. Então, para recapitular com você esse ponto, eu preparei aqui um esqueminha. Vamos dar uma olhada. A respiração celular é composta de glicólise, que acontece no citossol, do ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e da cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Então, para te lembrar de tudo que aconteceu até agora, a gente vai começar na glicólise. Dá uma olhadinha. A glicólise, que é a quebra da glicose, produziu duas moléculas de NADH, especificamente lá na sexta reação da via glicolítica. Além disso, a gente tem um saldo positivo de duas moléculas de ATP. Qualquer dúvida que você tiver sobre glicólise é só pegar os links na descrição e assistir novamente às aulas. Depois, esse piruvato, que é originado da via glicolítica, na verdade dois piruvatos, né, vão adentrar na mitocôndria, serão transformados em acetil-CoA e em seguida rodarão o ciclo de Krebs. Nesse processo inteiro, a gente tem a produção de 8 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 e 2 moléculas de GTP, que serão convertidas em ATP, e todos esses detalhes são encontrados na aula de Krebs of Thrones. Mais uma vez, qualquer dúvida é só pegar os links aqui. Ou seja, a gente tem muita energia, como vocês podem observar na tela, e a produção efetiva de ATP até agora foi pequena. Se você contar aí, a gente tem apenas o quê? 4 moléculas de ATP. E afinal de contas, a gente está comendo glicose, está comendo açúcar para a produção de energia, nossa energia tradicional, que vai movimentar todo o aparato celular, que se chama adenosina trifosfato. Então o que a gente faz com esse bando de NADH e de FADH2? A gente vai depositar essas moléculas lá na cadeia transportadora de elétrons e com isso fabricar inúmeros, um saldo gigantesco de ATP, podendo chegar até 32 moléculas. Para elucidar ainda mais, eu preparei um outro esquema para te recordar, os dois NADHs e os dois ATPs que estão ali na via glicolítica. O piruvato virando acetil-CoA deu origem a mais 2 moléculas de NADH, e dentro do ciclo de Krebs você tem posicionado ali produção de NADH na terceira, na quarta e na oitava reação. GTP na quinta e FADH2 na sexta. Como cada glicose origina 2 piruvatos,
esse é o mapeamento, esse é o total que você tem. Então, qualquer dúvida, espero que você tenha conseguido esclarecer com esse esquema que eu acabei de preparar. E daí eu estou trazendo esse esquema aqui do Biologia de Campbell também para recapitular tudo que se passou até agora. Reparem, a glicólise transformou glicose em piruvato, piruvato entrou na mitocôndria, a matriz mitocondrial virou acetil-CoA, rodou o ciclo de Krebs e agora a gente caminha para a fosforilação oxidativa, que é o transporte de elétrons. Se você vai estudar essa matéria de hoje, ela pode assumir diferentes nomes, dependendo do livro que você está estudando ou de como o seu professor está chamando isso em sala de aula. Nomes habituais são cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, quimiosmose. Todos esses termos englobam esses eventos que acontecem ali na crista mitocondrial. Então, fica a dica. E mais uma vez eu estou trazendo o mapa de Game of Thrones também para nos situar. Para onde a gente vai na aula de hoje? A gente vai subir lá naquela região superior do mapa, próximo de Winterfell e da muralha. Se vocês repararem, tem uma mitocôndria e é nesse ponto que a gente vai. Vou dar um zoom nessa mitocôndria para você entender, né, o que a gente vai fazer hoje. Essa é uma organela importantíssima para a vida dos seres vivos, a dona mitocôndria, né? Aqui tem um corpinho dela e a gente pode lembrar de algumas coisas. Por exemplo, reparem que a mitocôndria tem uma membrana do lado de fora, uma membrana externa. Essa membrana reveste toda a estrutura da organela. Internamente, ela tem uma membrana interna. Bem redundante essa frase, não é mesmo? Mas se você reparar nessa membrana interna, ela se dobra montando essas estruturas que eu apontei aí com a mão do rei, chamadas de cristas mitocondriais. Todo o nosso cenário vai se passar aí, nessas cristas mitocondriais. Então a gente vai encontrar várias proteínas, eu peço muita atenção para que você entenda todo o cenário que está montado ali. Isso existe em várias mitocôndrias das suas células e esse cenário vai ocorrer em todas as cristas. Isso não é exclusivo de uma crista só. Então a mitocôndria vai estar repleta dessa cadeia transportadora de elétrons. Quando a gente observa as cristas um pouco mais de perto, se a gente pudesse dar um zoom nesse conteúdo, é exatamente este esquema que você vai enxergar. Olha que interessante. Primeiro, eu peço que você não se assuste, porque parece que tem muita informação, mas é coisa que a gente pode entender. Primeiro, eu vou chamar a atenção para essas proteínas roxas, que têm particularmente nomes muito difíceis. Professor, tão difícil? Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Se você fez o jardim de infância, esses nomes de fato não serão difíceis para você, tudo bem? Essas proteínas, elas irão compor toda a cadeia transportadora de elétrons. Então, se você reparar, o que eu estou te ensinando nesse momento é o cenário onde todos os eventos acontecem. Então, o que a gente precisa fazer agora é nem se preocupar com o processo, mas se preocupar com o cenário onde as coisas irão acontecer, conhecer as proteínas, portas que irão abrir e fechar para passar os elétrons, enfim. Muita coisa acontece aí. Então, o primeiro passo é ir explorando as proteínas. E se você reparar, a gente tem também duas proteínas que eu não apontei ali com a mão do rei, que são proteínas móveis. Nesse esquema do Biologia de Campbell, elas estão marcadas com a letra Q, que é a proteína de nome ubiquinona. Não se preocupe em anotar isso, que daqui a pouco vai aparecer um slide com esses nomes, então não se preocupa. Logo depois da ubiquinona. E se você reparar com bastante atenção, existem duas proteínas que eu não apontei anteriormente. Essas proteínas são proteínas móveis. Diferentemente dos complexos de número 1, 2, 3 e 4, essas proteínas podem se locomover transportando coisas. Que proteínas são essas? Vamos olhar o esquema. Ubiquinona, sinalizada no Biologia de Campbell pela letra Q. Segunda, citocromo C, simbolizada aí pela sigla CIT-C. Essas proteínas serão importantíssimas na aula de hoje. Além disso, se você reparar num esquema lá para o cantinho, você observa uma proteína gigantesca de formato muito peculiar. Vamos dar uma olhada. Essa proteína se chama ATP sintase. E por dedução, você já imagina que uma proteína que se chame ATP sintase vai ser responsável pelo quê? Exatamente, pela síntese de ATP.
Uma outra coisa que eu vou chamar a sua atenção é para as setas que existem nesses esquemas. Olha que interessante, vamos acompanhar comigo mais uma vez. No complexo 1, existe uma seta direcionando de baixo para cima. Significa que o complexo 1 ele permite que coisas passem da matriz mitocondrial, que é essa região de baixo, para o espaço da intermembrana, que é a região de cima. Isso também acontece com o complexo 3 e isso também acontece com o complexo 4. Diferentemente do complexo 1, 3 e 4, a ATP sintase ela permite apenas passagens de coisas do espaço da intermembrana para a matriz mitocondrial. Chama a sua atenção também que o complexo de número 2 é uma proteína fechada que não permite a passagem de nada. E daí vem uma dúvida, professor, mas espera aí, eu estava lá com várias moléculas de NADH, várias moléculas de FADH2 querendo trocar isso tudo por ATP. Então, onde que aparecem nesse esquema as moléculas de NAD e de FADH2? Vamos dar uma olhadinha mais uma vez no esquema do Campbell. Se você reparar ali perto do complexo 1, tem a molécula de NADH ou NAD reduzido, tanto faz. Essa molécula de NADH, ela vai encostar e vai ceder os elétrons dela para o complexo 1. Por isso que ela está sempre localizada ali. A afinidade dela é com o complexo de número 1. Se você reparar também ao lado, a gente tem a molécula de FADH2, porque ela tem uma aderência ao complexo de número 2. Então espera sempre encontrar o NADH próximo do complexo 1 e o FADH2 próximo do complexo de número 2. Para a gente garantir que estamos aprendendo e conhecendo o cenário da cadeia transportadora de elétrons, eu estou trazendo agora um segundo livro, um livro famosíssimo, extremamente importante para quem é da área da saúde estudar. Seja enfermeiro, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, médico, enfim. Vamos falar dele, o Bioquímica de Leninger. E para isso eu trouxe uma ilustração onde o Leninger apresenta para a gente todo esse cenário da cadeia transportadora de elétrons. Vamos dar uma conferida. Vamos verificar então se a gente consegue enxergar nesse esquema o complexo de número 1. Ok, tá ali de cor de rosa, tem um complexo de número 2, 3 e 4. Todas essas informações, ok, confere. Temos também ali uma letra Q, simbolizando a ubiquinona. Temos uma sigla CIT-C, mencionando o citocromo C. E lá no cantinho a gente tem aquele formato peculiar que é típico da ATP sintase. Então, até o momento, tudo tá ok como no Campbell. Então, a gente está conseguindo entender bem isso no Leninger também. Além disso, você repara aí duas membranas, né? A membrana interna das cristas mitocondriais, onde fica esse joguinho de proteína. E a membrana externa, um pouco mais acima. O que eu chamo a atenção é que no complexo 1, a gente realmente espera que o NADH esteja ali próximo. E isso, sim, acontece aqui no Leninger. Mas, curiosamente, quando a gente observa o complexo de número 2, dá uma olhadinha. No complexo de número 2, a gente não tem a molécula de FADH2. E daí a gente se questiona, ué, o que aconteceu? O Leninger esqueceu disso? Não, reparem que está escrito ali succinato para fumarato. E se você lembrar das aulas anteriores, essa é uma reação típica do ciclo de Krebs. Então, o princípio de bioquímica do Leninger, ele está querendo te mostrar aqui, olha que interessante, que o ciclo de Krebs está acontecendo ali na matriz. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. A gente só precisa estudar separadamente para que fique mais didático e para que a gente compreenda bem a matéria. Mas tudo acontece ao mesmo tempo. Isso é importante você lembrar. Para te elucidar melhor esse acontecimento, eu vou relembrar o ciclo de Krebs, dá uma olhada. Ó, tá vendo nessa reação? Succinato virando fumarato, é ali que nasce a molécula de FADH2 no ciclo. Então o Leninger só está te dizendo isso. Isso não é um erro, muito menos uma coisa difícil de entender. É bem simples. Bem, mas como eu disse para você, a gente está no Herbologia e Poções e aqui as coisas não são tradicionais. Então, para fazer uma visão didática e muito maneira da cadeia transportadora de elétrons, eu preparei para vocês aquela aula tradicional temática que vai se passar lá na região da muralha. Então, vamos dar uma conhecida no cenário que eu criei. Olha que interessante. Se você reparar, a gente tem um cenário de gelo, a presença de vários castelos e algumas informações aí. Vamos adaptar a nossa cadeia transportadora de elétrons para a região da muralha, para cima de Winterfell. O que a gente encontra aí? A gente encontra, basicamente,
a região lá de cima, que é a região do citoplasma, que está representada pelo céu. A região de baixo é a região da matriz mitocondrial. A gente tem a membrana externa como uma muralha lá ao fundo e a membrana interna como essa primeira muralha que contém todas as proteínas. Além disso, a gente também tem o espaço intermembrana, que é o espaço que está localizado no centro entre a membrana externa e a membrana interna. Muito bem, regiões conhecidas, agora vamos conhecer cada um desses castelos e dessas proteínas e associar com o que a gente viu anteriormente. Olho na tela, vamos lá. Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Um castelo de uma torre, mencionando o complexo de número 1. Um castelo com 2 torres para o complexo 2. 3 torres para o complexo 3 e 4 torres para o complexo de número 4. Além disso, temos aí 2 aves, uma coruja representando a ubiquinona e um corvo representando o citocromo C. Citocromo C de corvo. Memoriza isso, tudo bem? Ao lado a gente tem a ATP sintase com um grande castelo de formato bem peculiar e eu acrescentei ali um detalhe técnico que é uma pequena torre que fica próximo a esse castelo da ATP sintase, que se chama fosfato translocase. Então você já imagina que vai ser uma proteína que tem alguma relação com fosfatos. Além disso, a gente tem um caldeirão borbulhante perto do complexo de número 4, que menciona pra gente esse oxigênio, ó, que você fica respirando desde o dia que você nasceu, que ele presta para isso. O oxigênio que você está respirando, ele serve para a cadeia transportadora de elétrons, e ele vai participar ali próximo do complexo de número 4. E falta falar de quem? Dos prótons de hidrogênio. Sim, a mitocôndria está cheia de prótons de hidrogênio, que são aqui representados pelos White Walkers, que são como se fossem zumbis de Game of Thrones. São esses prótons de hidrogênio que vão movimentar todo o maquinário da cadeia transportadora de elétrons, então eles são fundamentais para a aula de hoje. Inicialmente eu vou mostrar para você como é que uma molécula de NADH vai ser transformada e vai de alguma forma produzir moléculas de ATP. Então a nossa primeira trajetória diz respeito à molécula de NADH. Vamos começar? Para isso, olho na tela, a gente vai focar nos esquemas e você só acompanha a minha explicação, tudo bem? Bem, cenário já conhecido, a gente vai precisar chamar a molécula de NADH, que está ali próxima do complexo 1, porque a gente já viu isso, que ela tem aderência ao complexo 1. A molécula de NADH, gente, é uma molécula que tem energia dentro dela. Então ela vai ceder essa energia, ceder esses elétrons para o complexo de número 1. Observe. Olha que interessante. Quando ela cede os elétrons, a molécula de NADH passa a ser apenas a molécula de NAD, sem energia, descarregada, ou seja, sem força nenhuma. Então reparem, vou fazer mais uma vez o antes e depois. Se os elétrons estão dentro do NAD, ele se transforma em NADH. Se o NADH doa os elétrons para o complexo 1, ele se transforma em NAD e a energia fica toda nesse primeiro castelo. Deu para entender isso? Bem, agora eu já posso limpar, mandar esse NAD embora e olha o que aconteceu. Quando os elétrons estão no complexo 1, repare que o complexo 1 tem uma porta. Prótons de hidrogênio se aproximam porque esta energia que está no complexo 1 abre esse poro, abre essa proteína que é um canal pelo meio do qual prótons de hidrogênio podem passar. Então repara que 4 prótons de hidrogênio se aproximam do castelo e passam por dentro dele, indo para a região do espaço intermembranar. Curioso, né? Isso vai acontecer. Essas proteínas da cadeia transportadora de elétrons são como se fossem portas, locais de passagem, por meio dos quais os prótons de hidrogênio podem caminhar. Então, contabiliza direitinho. Até agora, 4 prótons de hidrogênio passaram por dentro do complexo de número 1, tá ok? Observa agora que a gente vai ter a participação da ubiquinona. Como a energia não pode ficar sempre presa ali no castelo de número 1, no complexo 1, a ubiquinona vai até o complexo 1, e daí a importância dela ser uma proteína móvel, e vai transportar isso até o complexo de número 3. Depois, a ubiquinona retoma o lugar dela. Professor, por que a ubiquinona não levou isso para o complexo de número 2?
Se você observar a tela, você percebe que eu não desenhei porta no complexo 2, justamente porque o complexo 2 não permite passagem de prótons de hidrogênio. Ele é importante, ele participa da cadeia, mas ele não atua diretamente na passagem. Por isso que no percurso do NADH, a gente sai do complexo 1 e pula direto para o complexo de número 3. Quando a energia está no complexo de número 3, mais prótons de hidrogênio vão se aproximar para querer passar para o espaço da intermembrana. Observem, 4 prótons se aproximam, 4 prótons aproveitam essa brecha causada pela energia e migram para o espaço da intermembrana. Em seguida, o citocromo C retira essa energia, esses elétrons, e leva, já que ele é uma ave imóvel, para o complexo de número 4 e retoma ao seu lugar. Opa, então olha só que interessante o que está acontecendo. Os elétrons estão sendo transportados por meio de uma sequência, por meio de uma cadeia, daí vem o nome, cadeia transportadora de elétrons. Até agora a ubiquinona transportou do 1 para o 3, o citocromo C do 3 para o 4. Eu chamo só a sua atenção que quando a energia está no complexo 4, é como se a energia tivesse decaído um pouco, ou como, você pode pensar assim, como se o castelo de número 4 tivesse uma porta bem estreita, e com isso ele não vai permitir a passagem de 4 prótons de hidrogênio, e sim apenas 2. Então 2 prótons de hidrogênio se aproximam, aproveitam a energia e migram para o espaço da intermembrana. Bem, chegamos no complexo 4, para onde vai essa energia, professor? Pula, desaparece, pula para a ATP sintase? Não. Lembra daquele oxigênio, daquele caldeirãozinho com oxigênio borbulhante? Pois é isso, o oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo e a gente respira desde o nosso primeiro dia de vida para poder fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora. Repara, esse oxigênio ele vai atrair os elétrons da cadeia transportadora de elétrons. Oxigênio mais elétrons, que podem ser simbolizados pela letra H, pelo hidrogênio, a gente vai ter o quê? A formação de água. São 2 hidrogênios, 2 elétrons que estão percorrendo essa cadeia. Então, H2 mais o O, a gente tem a formação da água. Essa água fica dentro da mitocôndria e pode ser útil ali para os eventos que ela precisa. Olha que interessante, o oxigênio que a gente respira evita que essa sequência seja bloqueada, evita que a nossa cadeia transportadora de elétrons falhe, e é por isso que ele é tão importante e pelo qual a gente depende dele para a vida. Oxigênio diretamente está ligado à produção de ATP. Bem interessante, né? Bem, e agora, o que vai acontecer? Se você continuar focando no esquema, a gente precisa nesse momento falar sobre a ATP sintase. Então eu vou mudar aqui o slide só para te mostrar. Eu quero que você pense que a ATP sintase é como se fosse um moinho desse que está girando na tela. Moinhos, eles contam com a movimentação mecânica para a produção de algum tipo de energia. Isso vale para usina hidrelétrica, onde turbinas giram e fabricam eletricidade, vale para um moinho, vale para uma roda d'água, enfim. Aprenda que a energia não pode desaparecer do planeta, ela apenas pode ser transformada em outro tipo de energia. O corpo da ATP sintase é muito interessante, ele é quase uma bruxaria celular, porque é uma proteína móvel. Olha que interessante esse GIF que eu encontrei. Se você reparar, essa proteína ela gira, ela tem uma engrenagem que vai servir de fonte de energia mecânica, porque se gira, a gente pode transformar uma energia que é mecânica em algum outro tipo de energia, que no caso da célula vai ser uma energia química. Por isso, esse processo também é chamado de quimiosmose, é utilizar esse fluxo de energia química e associá-lo com energia mecânica. Olha que interessante. A gente vai olhar agora uma ilustração do Biologia do Campbell para entender melhor. Lembra daqueles prótons de hidrogênio, que eram os meus zumbis? Estão todos lá no espaço da intermembrana. E a gente já viu também que esses prótons podem descer pelo corpo da ATP sintase. A cada descida desses prótons, o corpo da ATP sintase vai girar mecanicamente e uma associação energética pode ser feita. A energia mecânica pode ser transformada numa energia química, ou seja, a cada giro ela consegue juntar um fosfato com um ADP e transformar numa molécula de ATP, adenosina trifosfato. Vamos ver isso acontecendo. Quando a gente observa mais uma vez o esquema, eu acrescentei agora o fosfato, que é um ingrediente
principal para a fabricação de ATP, e esse fosfato está perto do fosfato translocase, que é essa torre aí que eu coloquei anteriormente. Olha que interessante. Essa é uma proteína que deixa passar o fosfato inorgânico, que você adquire através de alimentação, de água. E daí ele se aproxima de uma proteína que dá passagem, que tem aderência a ele. Então, ó, vamos olhar o que vai acontecer. Quando o fosfato se aproxima, um zumbizinho de hidrogênio, um White Walker de hidrogênio, ele se aproxima junto. E quando vem um ingrediente, que é o fosfato, para a fabricação do ATP, vem também um hidrogênio. Então a gente já conta que um próton de hidrogênio já retornou, ok? Isso é importante. E se você reparar, 3 prótons de hidrogênio se aproximam agora do corpo da ATP sintase. Ali embaixo na matriz já tem os ingredientes principais para a fabricação do ATP. Quando esses prótons passarem por dentro do corpo da ATP sintase, ela vai girar mecanicamente e essa energia mecânica depois será transferida para a forma de uma energia química, formando a molécula de ATP. Vamos conferir isso no esquema. Olha que interessante. Os prótons passam e a ATP sintase consegue efetivamente produzir o ATP. E com isso, a gente definitivamente conseguiu, de alguma forma, pegar a energia do NADH e transformar em ATP. Mas se você olhar lá no esquema também, você percebe que ainda existem outros prótons. Então a gente pode repetir esse processo mais algumas vezes. E para isso eu fiz agora um somatório. Dê uma olhada na tela. A gente passou por cada molécula de NAD colocada no complexo 1 um total de 10 prótons de hidrogênio. Percebemos também que para cada 4 prótons de hidrogênio, a gente consegue fabricar uma molécula de ATP, sendo que um próton foi responsável por trazer o fosfato e 3 prótons foram responsáveis por passar por dentro do corpo da ATP sintase. Agora é só calcular. Se para cada 4 prótons de hidrogênio dá para fabricar um ATP, dá uma olhada no esquema. Mais 4 prótons fazem um ATP e daí sobram 2. E daí tem um detalhe importante, que bioquimicamente a gente vai dizer que esses 2 prótons irão fazer meio ATP. Mas é importante ressaltar, gente, que não existe na vida prática meio ATP. É porque esse processo do NADH está sendo repetido inúmeras vezes. Então 2 desses que estão aí vão se juntar com 2 do próximo NADH que está chegando na fila. Então na prática a gente tem produção de ATP inteiro. Mas de maneira contábil, matemática, a gente vai dizer que para cada NADH foi fabricado 2 ATPs e meio. Tudo bem? Deu para entender isso? Prosseguindo então, resta agora explicar como é que a molécula de FADH2 vai poder ser convertida em ATP, vai poder originar moléculas de ATP e também resta saber quanto. Mais uma vez, vamos para o nosso esquema habitual da muralha transportadora de elétrons. A gente tem aquele cenário habitual, prótons na matriz, complexos, coruja ubiquinona, citocromo C curvo, enfim, tudo que você já conhece. A molécula de FADH2, dessa vez, como a gente já viu anteriormente, vai se aproximar do complexo de número 2, e é ali que ela tem afinidade. Só que o complexo de número 2, ele não é uma porta. Então, se você reparar, quando ele cede os elétrons, nenhum próton de hidrogênio vai se interessar em passar ali, porque não tem nem passagem para isso. Então, mais uma vez, a ubiquinona vai vir até o complexo de número 2, retirar essa energia dali e transferir para o complexo de número 3. O complexo de número 3, sim, esse já tem uma porta, já é uma proteína poro, um canal possível de passar. Então, 4 prótons se aproximam, passam por dentro do complexo 3 e vão para o espaço da intermembrana. Mais uma vez, se a energia está no complexo de número 3, cabe ao citocromo C transportar esses elétrons até o complexo de número 4. Vamos ver isso acontecendo. O citocromo curvo, nosso amiguinho citocromo C, transfere do complexo 3 para o complexo 4. Como o complexo 4, eu disse para vocês que tinha uma passagem mais estreita, mas na verdade é porque a energia já acabou um pouquinho, né? Já foi desgastada. Apenas 2 prótons passam. E daí com isso a gente vai ter passagem de mais 2 prótons por dentro do corpo do complexo número 4, como vocês estão vendo aí no esquema. Finaliza, professor? Não, lembra do caldeirão de oxigênio. Esses elétrons serão atraídos, irão fabricar água, e essa água será super útil para a mitocôndria.
Resta lembrar vocês, então, do corpo da ATP sintase mais uma vez. Lembra que é uma proteína que consegue realizar esse giro e que consegue, de alguma forma, transferir energia mecânica para energia química. É uma proteína que gira e, mais uma vez, o esquema aí do Campbell, para te lembrar que os prótons de hidrogênio virão de cima para baixo, para dentro da mitocôndria. E, mais uma vez, o processo se repete. Vamos dar uma olhada na tela. Fosfato colocado, o ADP ali embaixo, resta agora passar esse fosfato. Vai passar pela fosfato translocase, que deixa passar o fosfato, mas que atrás na surdina também vem um próton de hidrogênio. Ok, ingredientes colocados, zumbi volta com os amigos dele e 3 prótons de hidrogênio lá de cima vão para o corpo da ATP sintase. E agora você vai perceber a magia acontecendo. 3 prótons passam e um fosfato é anexado no ADP, fazendo que molécula? ATP. Ótimo, produzimos o ATP, zumbis voltam para o lugar de origem e agora resta contabilizar. O total foram 6 prótons de hidrogênio colocados no espaço da intermembrana. Os 4 primeiro pelo corpo do complexo 3 e os 2 últimos pelo corpo do complexo 4, totalizando 6. Para cada 4 prótons, a gente conseguiu fabricar um ATP. A contabilização é a mesma do NADH anterior. E para cada 2 prótons, a gente pode dizer que fabrica o quê? Meio ATP. Então, na contabilização final, a gente tem que para cada FADH2 introduzido na cadeia transportadora de elétrons, a gente fabrica quantos ATPs? Um ATP e meio. E eu agora te dou uma dica, que é para você entender direitinho o processo. A primeira coisa que eu sugiro, depois de conhecer o cenário e depois de entender qual é a proposta da cadeia transportadora de elétrons, que é transformar esses NADH, a energia contida nele, no NADH e no FADH2 em ATP, eu sugiro que você memorize essa rota e entenda perfeitamente aí como é que esses elétrons caminham. Então, para isso, vamos rever? As rotas diferenciadas. Na cadeia transportadora de elétrons, por exemplo, os elétrons e a energia do NADH percorre o complexo 1, depois o biquinona, complexo 3, citocromo C, complexo 4 e por último o oxigênio. Eu falo do oxigênio porque é importantíssimo você entender que o oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Talvez seu professor de bioquímica vá te cobrar isso. Além disso, a energia contida no FADH2 percorre os complexos de número 2, depois o biquinona, complexo 3, citocromo C, complexo 4 e, por último, oxigênio. Agora que a gente sabe a cotação de cada NADH e de cada FADH2 e já entendemos o cenário e o percurso dos elétrons, resta para a gente a última tarefa, que é contabilizar quantos ATPs a gente conseguiu produzir por todas essas moléculas de NADH e de FADH2 vindas do ciclo de Krebs e de outras vias metabólicas. Vamos fazer isso juntos? Vamos para a tela. Moléculas de NADH, FADH2 e moléculas de ATP. Coluna de glicólise. Vamos relembrar? Na via da glicólise, quantos NADHs foram produzidos? 2 moléculas. Quantas moléculas de FADH2 foram produzidas? Nenhuma. Não, a via metabólica tem a obrigação de produzir sempre FADH2 ou NADH. Nesse caso, não existe moléculas de FADH2 na via glicolítica. Tudo bem? Tem produção de moléculas de ATP? Sim, senhorita e sim, senhorito, tem produção de 2 moléculas. Vamos agora para o piruvato até o final do ciclo de Krebs. Teve produção de NADH? Sim, um total de 8 moléculas. Teve produção de FADH2? Sim, também 2 moleculinhas. Teve produção de ATP? Sim, teve produção de GTP, que depois virou ATP, enfim, saldo 2 moléculas. Cadeia respiratória, a gente descobriu que a cotação é de cada NADH valendo 2,5 e de cada FADH2 valendo 1,5. E que o ATP vale ele mesmo. O ATP é 1 para 1, não tem nem que fazer muita conta, né? Cada ATP vale 1 ATP. Cada R$1 vale R$1. Ponto final, não tem muito o que falar disso. Agora resta somar. No total, a gente teve produção de 10 moléculas de NADH. 10 moléculas de NADH vezes 2 ATPs e meio dá um total de 25 ATPs, é só fazer a conta. Da mesma maneira, se a gente produziu 2 moléculas de FADH2 e cada FADH2 vale 1 ATP e meio, a gente tem a produção de quantos ATPs? 3.
Em termos de ATP, quantos produzimos até agora? 2 na via glicolítica, 2 indo do piruvato até o final do ciclo de Krebs, a gente tem um total de 4 moléculas de ATP. Então, se a gente soma isso tudo, 25 mais 3, 28, mais 4, podendo chegar a um total de 32 moléculas de ATP por cada glicose que você come. Depois, se você tiver um tempo, faz a conta. A gente, por exemplo, estoca glicose, né, em glicogênios, que tem mais ou menos 55 mil unidades de glicose. Já pensou quanto tem cada glicogêniozinho dentro do seu fígado, dentro do seu músculo? Gente, uma quantidade de ATP gigantesca que o nosso corpo precisa fazer, até porque é muita coisa que a gente precisa fazer na vida, né? A gente estuda, a gente tem que ver séries, a gente tem que ter uma vida social ativa e tem que sair para as baladas da vida, ou seja, haja ATP para isso tudo, né? Então a produção de ATP ela é intensa e a gente viu que todo esse percurso de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons é extremamente eficiente para a produção de ATP na célula. Agora eu vou te colocar uma pulga atrás da orelha, mas uma pulga atrás da orelha interessante. Se você reparar, a gente acabou de fazer a conta e percebemos que houve ali produção de 32 moléculas, ok? Você calculou comigo, a contabilização foi bonitinha, foi perfeita. Só que quando a gente olha, por exemplo, o Biologia do Campbell, ele mostra ali toda a trajetória, ó, glicólise, 2 ATPs, 2 NADH, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, enfim. Ele faz do jeito dele tudo que a gente estudou. Depois passa pela fosforilação oxidativa, pelo transporte de elétrons, a quimiosmose. Enfim, no total a gente tem de 30 ou 32 ATPs. E a pulga que eu te coloco é a seguinte, quando a gente fez a conta, a gente contabilizou 32 ATPs. E por que o Campbell está dizendo que são 30 ou 32? Vamos conferir isso no Leninger? Olha o Leninger, 30 ou 32, a tabela 19.5 diz aí sobre a produção de ATP a partir da oxidação completa de glicose e diz que é de 30 até 32 moléculas. Daí você fala assim, meu Deus, por que não fecha essa conta? Eu contabilizei errado? Que bruxaria é essa? Que quando eu estudei com o professor Helder deu 32 e aqui tá dando 30 a 32, ou 30 ou 32. O que é isso? Gente, na verdade, isso é um detalhe, porque você sabe que na faculdade as coisas não são muito fáceis, né? Os detalhes são sórdidos e você fica estudando infinitamente e nunca acaba. O que acontece? Você lembra daquelas 2 moléculas de NADH que foram produzidas na glicólise? Eu estou mostrando aí para você nesse esquema. Pois então, vou te dar uma notícia aqui que talvez você não goste muito, mas eu preciso falar, meu papel de professor é esse. Mas também é de esclarecer, né? A gente dá dificuldade, mas em seguida esclarece. Essas 2 moléculas de NADH foram produzidas no citoplasma da célula, no citossol. Lembra disso? Porque elas são lá da via glicolítica. A má notícia que eu vou te dar é que a mitocôndria não tem porta de entrada direta para essas moléculas de NADH passarem e ir lá para a cadeia transportadora. Ou seja, é como se a mitocôndria fosse uma casa de câmbio que você troca dinheiro e tipo na rua tem 2 moléculas, tem 2 notas de euro e essas notas de euro não conseguem entrar para serem trocadas por reais. Deu para entender? É como se a mitocôndria não tivesse proteína para deixar passar o NADH2. E essa é a grande treta que vai fazer a conta ficar variando de 30 a 32. É porque a mitocôndria vai precisar dar um jeitinho, fazer um esquema, uma gambiarra para poder fazer com que essas moléculas de NADH2 entrem. Dependendo desse esquema, que na bioquímica a gente chama de circuito ou lançadeira, essa conta no final pode fechar mais ou menos 30 ou 32. Então essa variação, eu na aula de hoje não vou explicar como funciona isso porque seria mais tempo e as aulas aqui do canal já são grandes porque os assuntos são profundos, mas hoje não rola explicar isso. Inclusive se você quiser que eu fale sobre o circuito, a lançadeira, escreve aqui nos comentários, inclusive aproveita para escrever que tema de aula que você quer aqui pro canal. Tá? Vê aí, localiza o que você está com dúvida, que me norteia bastante para as próximas aulas que eu vou fazer, tá? Enfim, o que eu quero te dizer é que esses NADH2, eles serão realocados na mitocôndria por um circuito ou por uma lançadeira. E dependendo do caminho X ou Y que isso for feito, o saldo final pode ser variado entre 30 e 32. Então, se o seu professor te questionar isso na prova,
você explica que são as lançadeiras e os circuitos que fazem essa conta de ATP não ser perfeitamente arredondada, ok? Qualquer dúvida sobre circuitos e lançadeiras, dá uma conferida nos livros, que eu sempre indico para vocês. E com isso chegamos a mais uma finalização de aula aqui no Herbologia e Poções. Se você curtiu, porque não vai dar o like se não curtiu, não é mesmo? Não vamos pedir likes à torta e à direita. Deixe o seu like apenas se você gostou do esquema da aula, se você está curtindo a proposta do canal. Aproveita para se inscrever, se você não é inscrito. O número de inscritos e o número de likes faz muita diferença para a gente que produz conteúdo aqui para o YouTube. Então, se você puder e curtiu a proposta do canal, faz isso. Também eu peço que, se você conseguir compartilhar isso para colegas que têm dificuldade com bioquímica, sabe de alguém que está fazendo algum curso da área de saúde? Essa pessoa vai precisar passar pelo conteúdo de bioquímica, um conteúdo muito importante. Então me ajuda muito se você compartilhar esse vídeo também. Beleza? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, reclamação, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre leio, vou curtindo, respondo à medida que eu tenho tempo. Beleza? Até a próxima, mais uma vez. Muito obrigado por participar aqui do Herbologia e Poções. Até mais!